Bora lá, galera, para nossa aula 2 a gente vai revisar os parâmetros da Libras. Vamos conversar um pouquinho e pegar exemplos de sinais e frases que eu vou jogar ou no YouTube ou no TikTok. Vou compartilhar o link para vocês terem acesso. A gente já sabe o que é Libras, já sabe como ela se estrutura, como ela se apresenta e o seu funcionamento. Agora a gente vai detalhar de maneira bem clara e bem direta ao ponto, com exemplos, o que são os parâmetros da Libras. E por que a gente precisa primeiro, embora a gente esteja aprendendo frase por frase, por que a gente tem que deixar isso aqui por último? É interessante a gente assistir a aula e entender o que são, mas a gente não precisa necessariamente se preocupar com isto, porque isso é gramática, isso é regra. A gente se preocupa com isso quando a gente já sabe dizer eu, casa, vou, casa, eu, vou. A partir do momento que a gente já sabe, esse sinal é isso, isso é aquilo, e já sabe estruturar uma frase, aí é o momento que a gente começa a se atentar para isso aqui, para a gente poder ter as nossas problemáticas, né? Vamos lá. O que a gente precisa saber sobre os parâmetros? Que eles são regra. É gramática que vai dar direcionamento e ordenamento para o funcionamento da língua. Vamos começar pela configuração de mão. O sinal é esse aqui, ó. Faz um joinha com a mão, B com a outra e faz assim. Configuração de mão. O que é a configuração de mão? É justamente isso que vocês estão vendo agora. Ela vai tratar exatamente da forma da mão, como a mão está, como você está vendo, a forma que ela se configura. Escutou configuração de mão? É realmente configuração de mão, como ela está configurada. Por exemplo, o sinal de casa é assim, o sinal de barco é assim, o sinal de pedir também é assim, o sinal que eu entrei em casa, que tem esse também é assim. Perceba que os parâmetros, eles não tem muito segredo. Quando a gente explica e ouve uma explicação assim, é bem direto ao ponto, é bem explicado para que nós possamos entender melhor. Mais exemplos, visando a configuração de mão. Amigo em B, lembra da casa? Amigo meu hoje vem me visitar. Meu amigo vem me visitar hoje. Amigo batendo, esse é o sinal de amigo. Amigo meu, ou assim, amigo meu, hoje ou agora vem me visitar. Amigo meu, hoje vem me visitar para conversar. Curiosamente, esse é o sinal de conversar também. Tem muitos sinais para esse sinal, como por exemplo, conversar assim, pá, 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 pá. Aí você faz o pá, 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 para ficar mais bonito, para ficar com uma fluência melhor. Pá, 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 pá. Tem esse aqui de conversar, tem esse aqui. Aí tem aquele clássico que a gente faz assim, ó, com as duas boquinhas das duas pessoas. Movimento. O movimento é muito bacana a gente conversar sobre, porque ele realmente ele parece o que quer dizer. Bora lá. Qual é a diferença desse movimento aqui de Brasil para esse aqui? Esse aqui é um movimento sinuoso. Ele desce como se fosse uma cobrinha se rastejando, né? Esse é o sinal de Brasil. E esse é o sinal de falo para você, te aviso e etc. Wallace, isso é fundamental que eu saiba decorado? Não, é só para fins informativos. Até porque você precisa saber que existem essas regras que vão dar ordenamento na parte teórica, né? Se a gente for diretamente para a parte teórica, isso é muito importante que a gente saiba. Mas, entretanto, todavia, para fins comunicacionais, é interessante que a gente tenha apenas uma noção. Porque qual é a diferença de peço para mim, você pede para mim, peço para mim, você pede para você, peço para mim, você pede para você. Que embora seja aquele mesmo movimento de te avisar, não dizem a mesma coisa pela questão da orientação. Todos esses parâmetros, como eu falei em uma aula anterior, eles são assim, ó, índices associáveis. Eu não consigo desassociar um do outro, porque eles são... As línguas visuais espaciais, no caso da Libras, são uma das poucas que conseguem, olha, configuração de mão assim, movimento puxando assim. E a expressão está aqui. É uma língua que consegue expressar três coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Olha que maravilha. Então, para fechar a questão do movimento, é só ter ideia de como está sendo realizado isso. Infelizmente, hoje eu não tenho um quadro grandão para desenhar, escrever cada tipo de movimento. Mas o que a gente tem que fechar, a questão do movimento, e entender, é que ele é a ação da mão no espaço. Essa é a configuração de mão, né? E esse é o movimento de triste. É o movimento que ele faz para a realização desse sinal.
O próximo é o sinal de locação, sinal já, é o parâmetro da locação ou ponto de articulação, que o sinal é esse aqui. Esse é o sinal de lugar, quando eu faço assim é lugar. Porém, quando eu fico repetindo assim várias vezes em lugares diferentes, eu estou sinalizando o sinal de ponto de articulação ou locação. Mas antes de continuarmos, esqueci de dizer que esse é o sinal de movimento. Você literalmente se movimenta assim. Revisão rápida. Configuração de mão, movimento e agora ponto de articulação. A locação é realmente onde encontra-se o sinal sinalizado, ou dito no caso. A configuração de mão é qual é a forma, o movimento é como é feito e o ponto de articulação ou locação é onde é realizado o sinal. Por exemplo, vamos fazer o sinal de aprender. Quando eu fico repetindo, vira o sinal de aprendendo. Porém, quando eu faço aqui na boca, é o sinal de laranja ou de sábado. Se eu faço aqui no peito, é o sinal de amor, de amar. Se eu faço aqui no espaço assim, dessa forma, é como se eu estivesse pegando algum objeto ou alguma coisa. Se... Deixa eu ver. Um aqui, dois, três... Não, esse aqui não. Enfim, percebam. Os sinais que foram feitos aqui, aqui e aqui têm praticamente as mesmas características. O que muda é onde foi feito. Isso, em alguns casos, pode implicar diretamente no seu significado, no seu sentido, como é o caso de aprender, aqui é aprender, e aqui já é sábado, e laranja. Não tem muito segredo, é mais questão de exercícios, de exemplos de atividades mesmo. Como, por exemplo, bora lá. Eu, ou é você? Eu, aluno, olha o A, aluno do curso de pedagogia. De novo, eu, aluno do curso, olha como é, do curso de pedagogia. Olha como faz o P, que eu sei que vocês têm dificuldade. Aquece um pouco a mão aí para não doer. Faz o V. Esse polegar você coloca aqui no meio. Aí você dobra ele assim, ó. Dobrou? Tá assim? Parece assim? Aí coloca aqui no antebraço e bem aqui no início da mão. Pedagogia. Eu, professor. Percebam, quando eu faço o sinal de professor aqui, não é professor, é pedagogia. Agora, quando eu faço aqui no espaço, que não toca em mim, que não toca em nada, já é o sinal de professor. Percebam, é justamente apenas detalhes que a gente vai praticar ao longo das nossas aulas para que a gente possa ter um melhor desempenho. Já em relação à expressão não facial, você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Coloca os dois dedos assim e vai fazer isso aqui, ó, na cara. Subindo e descendo assim. Expressão não faciais, que se refere ao nosso tom de fala. Mas como é uma língua visual, não tem som, não tem tom de fala, se referem à nossa expressão, que em língua de sinais seria equivalente ao tom da fala. Se eu faço um sinal de oi, que é assim que você já viu, com uma expressão alegre, a pessoa vai entender que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu estou contente e tudo mais. Se eu faço mais com a cara fechada, a pessoa vai realmente entender que eu estou estressado com alguma coisa, da mesma forma que se eu fizer com a cara de triste, a pessoa vai entender que eu estou meio triste. Agora, um ponto muito importante é o seguinte, você vai perguntar, essa cadeira aqui, eu apontei bem aqui, tá aqui. Isso, essa cadeira aqui, o que? Eu perguntei, quando eu faço o que com essa expressão, eu estou perguntando alguma coisa em relação àquele objeto que eu mencionei. Se eu dissesse dinheiro, o que? Aí já não seria o que, né? Seria qual, quantos. Esse o que, fazendo um paralelo com a expressão de dúvida, é perfeito para você fazer perguntas. Quando você quiser perguntar alguma coisa, você vai fazer isso aqui. Por exemplo, esse sinal aqui, o pincel vermelho, qual é o sinal dele? Você tem duas formas. Ou você bate no pincel, assim, ó, girando. Tá, vou fazer devagar. Com a expressão de dúvida, a pessoa vai entender que você está perguntando o sinal disso aqui. Ou você poderia dizer, aponta para o objeto, né, e faz. A pessoa também vai entender que isso aqui é um pincel vermelho, que escreve no quadro. Não tem muita dificuldade, não tem muito o que dizer sobre os parâmetros. É bem prático, bem direto ao ponto. O que a gente tem que fazer mesmo com eficácia e todo dia um pouco é treinar frases, fazer frases novas a partir dos sinais que a gente já conhece.
Pegando, por exemplo, um sinal. Bora lá, deixa eu pensar. Levando em consideração a extensão de mão. Hoje, nós dois, ou seja, eu e você. Ó, nós dois vamos viajar para qual lugar? Olha, minha expressão de dúvida. Hoje, nós dois vamos viajar para qual lugar? E, para fechar essa aula sobre parâmetros, essa revisão, a gente tem a questão, o último parâmetro, que é da orientação, que sinal é esse? Você fica apontando para todos os lados. A orientação, ela dialoga com todos os demais da seguinte maneira. Assim, ó, quando eu faço assim, eu estou falando para você que está me vendo. Se a minha mão virar assim e vier ao contrário, assim eu falo para você. Quando você vira ao contrário, você está falando para mim, você está pedindo para você, agora eu estou pedindo para mim. A orientação está diretamente ligada à questão verbal de concordância. O que é isso? Vamos supor, aqui, pessoa, Wallace, esse é o meu sinal. Ele hoje vai me pagar. Perceba aqui, é como se aqui fosse onde a pessoa ali vai colocar o dinheiro, né? Aí a mão vem assim, ó. Ela me pagou. Se eu fizesse assim, é eu que estou pagando ela. Perceba essa relação de ir e vir. Saiu de mim a pessoa, é eu que estou usando a ação verbal e ela está sofrendo a ação. Se saiu da pessoa para mim, agora o papel se inverteu. É ela que está praticando a ação e eu que estou sofrendo a ação verbal. Tudo tranquilo, tudo muito bom, tudo muito direto ao ponto. Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem, comenta aí no nosso grupo e qualquer coisa, tamo junto. Falou!